Parabéns. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Então pode se sentar, dando um glória a Deus. Irmão, crente faz barulho. Alguém falou comigo, crente que não faz barulho está com defeito. Então você tem que dar glória a Deus, você tem que dar aleluia o tempo inteiro, né? O Edson ali, o Edson, né? Edinho. Amém. Eu quero compartilhar com você hoje sobre os benefícios de uma aliança. Eu há algum tempo não lia sobre um texto que eu vou compartilhar com você hoje, mas foi muito bom porque veio logo na noite da ceia do Senhor. Então gostaria que você abrisse, eu já vou compartilhar o texto daqui a pouco, mas eu quero começar com 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo falando a respeito da ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios 11. Quem instituiu a ceia do Senhor foi o próprio Jesus Cristo. Mas os teólogos dizem que foi o apóstolo Paulo que normatizou a questão da ceia quando ele instruiu, quando ele escreveu à igreja que estava em Coríntios. Amém, irmãos? Porque a igreja que estava em Coríntios estava assim, se reunindo para fazer a ceia, para celebrar o Senhor, de forma errada, fazendo coisas indevidas. Então o apóstolo Paulo normatizou, ele falou, não é assim que vai fazer, não é assim que funciona assim, assim, assado. Você pode pegar 1 Coríntios 11, 23 em diante, 11, 1 em diante, e começar a ler, ver a respeito do Paulo, falando, não, peraí, vocês estão fazendo errado, a forma que vocês estão fazendo, uns têm muita coisa para comer, outros não têm nada para comer, uns chegam a beber tanto que ficam bêbados, e essas coisas todas. Mas eu quero ler uma parte desse texto, é aquela que nós mais conhecemos. A Bíblia diz assim, pois o que recebi do Senhor, acharam, irmãos? 11, 23 está aqui atrás. Pois o que recebi do Senhor, e o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu esse pão, e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E ele diz depois assim, façam isso em memória de mim. Então, preste atenção, que ele especificou. Então, é uma coisa que nós precisamos entender sobre a aliança. Aqui Jesus estava estabelecendo uma aliança com a humanidade, entre Deus e os homens. Ele já estava estabelecendo aliança, já avisando o que ia acontecer na cruz, logo no dia seguinte, quando ele foi crucificado. Então, uma aliança na Bíblia tinha muitas formas dela ser feita, mas uma das formas mais fortes que tinham era partindo o pão e tomando o cálice. Então esses irmãos que estavam aqui, e eu quero dizer uma coisa para você, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus andou com a multidão, fez muitas coisas, mas na hora de tomar a ceia do Senhor, foi só com o discípulo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes algumas pessoas perguntam assim, por que só quem é batizado, quem já recebeu a Jesus e é batizado que pode tomar ceia? Porque é só discípulo. Foi o que Jesus fez, ele separou só os discípulos. Porque a Bíblia diz assim, quem crer e for o quê? Batizado, ele declarou, ele explicou, será salvo. Então ele não fez junto com a multidão, ele não tomou a ceia junto com a multidão, só com os discípulos, só com aqueles que andavam junto com ele, aqueles que tinham compromisso, que todos reconheciam como discípulos dele. E ele disse, façam isso em memória de mim. Jesus queria que todas as vezes que eles fizessem essa celebração, de partir o pão e de tomar o cálice, que eles fizessem isso para lembrar de Jesus, em memória dele. E ele continua no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é o quê? A nova. Então ele está falando assim, agora existe uma nova aliança,
Não é a aliança mais antiga, não é a aliança abraâmica, não é a aliança de Moisés, é uma nova aliança estabelecida agora, que será no meu sangue. Ele disse, existe agora uma nova aliança no meu sangue. Aliança entre quem e quem? O sangue de Jesus estava nos aliançando com Deus. Preste atenção, Deus quando olha para mim e para você, Ele vê Jesus. O sangue de Jesus está entre nós e Deus. É como se fosse uma lente. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus derramado a favor, a seu favor, a nosso favor. Amém? O sangue do Filho amado. Amém? Então vamos continuar aqui. Ele diz assim: façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Ele novamente fala, não é só o pão, mas toda vez que vocês tomarem do cálice, façam isso para lembrar de mim, em minha memória. Então a ser um memorial, é para nós lembrarmos. Amém, irmãos? Eu vou falar mais embaixo, eu vou falar mais um pouquinho disso, mas deixa eu dizer aqui, deixa eu antecipar. No dia a dia, durante o mês, na correria das coisas, no trabalho, nas preocupações do dia a dia, muitas vezes acontece de nós esquecermos do preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário a nosso favor. Acontece, nós esquecemos, é fato. E Jesus quer que isso constantemente seja trago à nossa memória. Hoje a ceia é uma vez por mês, mas na igreja primitiva não era assim. Na igreja primitiva não era assim. Eles se reuniam no templo todos os dias. Se reuniam no templo todos os dias. Mas então Jesus está querendo falar, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, façam isso, em memória de mim. Memória do quê? Do preço que Ele pagou, do grande amor que Ele se entregou por você. Ele não se importou com o que ia acontecer com Ele, mas Ele foi para a cruz do Calvário, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Quem devia estar lá era eu, quem devia estar lá era você, mas Ele foi por amor, foi para cumprir o propósito de Deus. Há um propósito, e nós também temos um propósito, e precisamos cumprir esse propósito. Amém ou não amém, irmãos? Então façam isso sempre que beberem, em memória de mim, porque sempre que vocês comerem desse pão, e sempre que vocês beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele... Eu pedi à irmã do louvor que sempre termine o louvor com uma canção. Quem lembra? Qual é? O rei está o quê? Não vai ser diferente hoje, nós vamos terminar com isso. O rei está voltando, nós precisamos lembrar também que Jesus está voltando. Ele está voltando e Ele vai reinar. A Bíblia diz que Ele vai reinar aqui por 1000 anos. É o período do milênio. Nós estamos, aí as dispensações, nós estamos na última dispensação, que é a dispensação da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus, mas essa dispensação vai acabar. Haverá a tribulação, e depois da tribulação começa o que, irmão? O milênio. Começa os 1000 anos, como Apocalipse ensina, Tessalonicenses ensina, e Ele vai estar reinando aqui na terra. Com quem que Jesus vai reinar? Com quem que Jesus vai reinar? Quem que Ele vai escolher para reinar com Ele? A partir da semana que vem, se Deus permitir, eu faço todos os anos. Eu relembro a visão dos vencedores. Eu prego 3, às vezes 4 mensagens sobre a visão dos vencedores. Porque nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, nós vamos aprender sobre isso. Jesus vai voltar. Haverá 1000 anos dele reinar. Quem Ele vai reinar? Quem vai Ele escolher para reinar com Ele? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu vou ser escolhido para reinar com Cristo? A Bíblia diz que haverá disciplina, mas a Bíblia diz também que haverá galardão. Eu vou estar na disciplina, sendo disciplinado, porque não cumpriu o propósito de Deus, a vontade dEle, ou eu vou estar recebendo o galardão, porque fiz a vontade do Senhor? O galardão tem um preço, é fazer a vontade do Senhor, conhecê-la e cumpri-la.
Isso é muito importante. Amém, irmãos? Então, essa é uma noite que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E é um privilégio para nós, que somos os escolhidos, podemos participar da mesa do Cordeiro e ainda desfrutar dos incontáveis benefícios de participar dessa mesa, da ceia do Senhor. Então, eu gostaria de começar você fazendo uma pergunta simples. Você entende o que é a ceia do Senhor? Eu já falei um pouquinho, mas você entende o que é a ceia do Senhor? Você sabe o que está acontecendo quando você pega nesse cálice, e quando você pega nesse pão e vai tomá-lo? Você sabe o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a mais importante celebração de aliança da Bíblia. Partir o pão e beber o cálice era um forte símbolo de aliança nos tempos bíblicos. A ceia foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo nas vésperas dele ser crucificado. Então, ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu perdão, o perdão de Deus. Então, na cruz do Calvário, o que ele fez, irmãos? Ele pagou pelos nossos pecados e nos ofereceu o quê? O perdão de Deus. Irmãos, nós precisamos de reconhecer de onde nós viemos, quem nós éramos. Nós estávamos condenados ao inferno. O inferno estava nos esperando, de portas abertas. Mas Jesus entrou na frente, entrou no meio, parou tudo e derramou o sangue dele e falou: qual que é o problema dele? É porque ele está devendo, então eu vou pagar a conta dele. E olha, ele pagou a nossa conta, a minha conta, a sua conta. Com o quê? Com o sangue derramado dele. Você tem que lembrar isso o tempo inteiro. O meu destino era outro, Jesus é que mudou meu destino. Então isso continua à disposição até hoje. Quando? Irmão, de uma forma tão simples. Quando eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu creio no meu coração, acabou. Eu estava condenado à morte eterna, agora não. Nós estamos condenados, nós estamos destinados à vida eterna. Você já parou para pensar nisso? A hora que você fechar os seus olhos, o que te espera é a glória. O que te espera é a glória. O que te espera é a glória. Agora, é só com isso que eu tenho que me preocupar? Não. Eu tenho que me preocupar com o milênio, com os 1000 anos. Eu tenho que me preocupar, eu já sou salvo, eu já recebi a Jesus, eu já confessei com a minha boca. Agora eu tenho que me preocupar em cumprir a vontade de Cristo aqui na terra. Para quê? Para quando chegar aquele dia, Ele falar assim: entra, servo bom e fiel, entra para o gozo do Pai. Deus te convidar para reinar com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero continuar falando com você. Ele nos ofereceu o perdão de Deus. Então, quem em Jesus crê e o confessa e é batizado, já não está mais condenado. Jesus, ao ressuscitar, olha que tremendo, provou que sua vitória foi completa. Agora temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, Ele automaticamente garantiu que eu e você também vamos ressuscitar naquele dia. Amém, irmão? Você entende por que Jesus ressuscitou? A morte não pôde reter Jesus. Amém? E não vai reter você também. Naquele dia você vai ressuscitar. Amém? E vai estar presente diante da glória do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Finalmente, quando tomamos a ceia, nós declaramos a nossa fé no que Ele fez para a nossa salvação e para a sua volta. Quando eu estou tomando a ceia, eu declaro o que, irmão? Vamos repetir? A nossa fé no que? Naquilo que Ele fez para a nossa salvação e na volta dEle. Quantos creem nisso? Bom, agora
com tudo o que acontece em nossas vidas, no dia a dia, é muito fácil nos esquecermos desta aliança e do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, a Santa Ceia nos ajuda a nós centrarmos novamente em Jesus Cristo. Então, a ceia do Senhor é um memorial do grande amor de Deus pela humanidade, a ser lembrado e celebrado uma vez que a aliança está em pleno vigor. Então, o que eu tenho que entender? A aliança que Jesus fez há 2000 anos atrás, ela está em pleno vigor hoje. Quando você estiver tomando a ceia, você se recorde disso, o preço que foi pago e a aliança que Ele fez. Amém, querido? A seu favor. Então, eu quero falar com você hoje sobre os benefícios da aliança feita sobre um homem que na Bíblia ele prefigura a Jesus Cristo. É o rei Davi. O rei Davi fez uma aliança e ela aponta, ela prefigura a aliança que nós temos com Cristo hoje. E eu quero mostrar para você sobre isso, como Deus já tinha preparado desde o Antigo Testamento. Ele já vinha mostrando o que Ele ia fazer para nós nos nossos dias, até hoje. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Aleluia, Deus é bom. Se você achar, você dá um glória a Deus. Cadê o Edson? O Edson é barulhento, gosto dele. Crente que faz barulho. Aí, ó, crente tem que fazer barulho, né? Tem que dar um aleluia, um glória a Deus, não é? Na verdade, nós somos crentes, nós temos que dar glória a Deus o tempo inteiro. Glória ao Senhor, glória pelo que Ele fez, glória pelo teu trono, glória pelo teu céu, glória pelos teus anjos, glória pelo teu Filho, glória pela nossa salvação, glória pelo Espírito Santo. Temos que dar glória por tudo o tempo inteiro. Alguém falou comigo que crente calado é crente que está com problema. Amém, irmão? Vamos ver, vamos dar um glória a Deus, vamos tentar, vamos? Glória a Deus, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Acharam, irmãos, 2 Samuel, 9, de 1 a 13. Acharam, sim ou não? A Bíblia diz assim: e disse Davi, disse quem? Há alguém ainda que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência, por causa do quê? Do amor? Davi fez uma aliança com Jonathan. E ele, depois que ambos morreram, tanto o rei Saul como Jonathan, o rei Saul diz assim: há alguém que eu possa ser benevolente, que eu possa fazer o bem, por causa do amor que eu tenho a Jonatas. O rei Davi aqui prefigura a Jesus, a Deus o Pai, e nós, Jonathan, prefigura a mim e a você. Amém? Vamos continuar aqui. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul em que eu use para com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há o filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Vamos ver isso junto? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas.
Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos para o teu filho e o teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor o rei mandar a teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à beira do rei, à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos começa com uma pergunta. Davi fazendo uma pergunta. Ele perguntou: o quê? Há alguém na casa de Saul que eu possa usar de bondade por causa de Jonas, o seu filho? O texto começa essa pergunta. Então, que coisa tremenda. O Senhor Jesus, aqui representado pelo rei Davi, está à nossa procura, assim como ele está procurando Mefibosete, à procura de pessoas que estão debaixo de uma aliança. Ele está à procura de filhos e herdeiros. Fala para o seu vizinho: Deus está à sua procura. Ele quer te abençoar, Ele quer levar você a lugares altos. Amém, irmãos? Ele está à procura de Mefibosete para abençoá-lo com base numa aliança que Davi fez com seu pai Jonatas. Irmão, eu não tenho tempo para falar com você, mas se você voltar alguns capítulos em 2 Samuel, você vai ver que Davi fez uma aliança com Jonatas, falando que até a próxima geração dele ele abençoava. Da mesma forma, Deus tem uma aliança com você através de Jesus. Amém? Mefibosete aqui representa quem? Eu e você. Davi representa o quê? O Senhor. E Ele está nos procurando para nos abençoar, da mesma forma que Davi, mesmo depois da morte de Jonas, mesmo depois da morte do rei Saul, ele continuou procurando. Quero alguém da família. Você faz parte da família de Deus? Sim ou não, irmão? Então quero dizer uma coisa para você: você tem que ter essa convicção no seu coração. O Senhor está te procurando para te abençoar. Amém? Para te colocar em lugares altos. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Muitas pessoas desprezam as promessas de Deus, mas eu quero te encorajar nessa noite a confiar que o Senhor, o amor do Senhor vai te alcançar. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja falando, não importa o que tenha acontecido, a promessa do Senhor vai te alcançar. Amém? E quem é Mefibosete? O que ele representa? Mefibosete era filho de Jonatas, que nasceu príncipe. O rei Saul era um rei, o filho dele era Jonatas, que era um príncipe, e todos os filhos, os netos dele, também eram príncipes. Então esse Mefibosete era um príncipe. Você já precisa saber disso. Quantos são príncipes e princesas do Senhor? Nós somos. Ele também era. Ele nasceu príncipe, mas quando da morte de Saul, ele teve que fugir, e na sua fuga, irmão, aconteceu um fato. A ama que cuidava dele, deixou ele cair quando criança, e ele machucou as suas 2 pernas, e ficou manco por causa disso. A ama estava fugindo da guerra, fugindo da invasão, e deixou essa criança cair,
e ficou com os 2 pés mancos. Então ele deixou cair, ficou coxo das 2 pernas. E apesar de ser príncipe, filho de Jonatas, foi viver como um plebeu no deserto chamado Lodebar. Quantos príncipes e princesas de Deus, por algum motivo caíram, e estão vivendo hoje lá em Lodebar, lá no deserto? Muitos, sabe, há uma estatística que diz que há no Brasil 40 milhões de evangélicos, e 40 milhões de desviados, pessoas que já estiveram sentados como você está aí, ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, amando a Deus, cheio do Espírito Santo, mas por algum motivo caiu, era um príncipe, era uma princesa de Deus, mas caíram, e foram lá para o deserto. Certamente você conhece algum, eu conheço vários, infelizmente. Foi o que aconteceu com esse. Ele foi viver como plebeu no deserto, um lugar seco, árido, sem pasto. Lodebar, amém? Então essa é a história de muitos filhos de Deus, que nasceram para reinar com Cristo, mas infelizmente têm vivido e têm andado um andar manco no deserto, em uma vida de sequidão, aridez, num local que não há plantio nem colheita. Não colhem nada, não plantam nada. Nós temos que avaliar como é que está a minha vida. Eu como escolhido, escolhida, como herdeiro, com direito ao céu. O irmão, tem uma canção que diz assim: o céu é o meu lugar, e é o seu lugar. Mas tem pessoas que optaram abandonar, por coisas bobas, coisas simples. Passaram a caminhar torto, o andar coxo, as pernas talvez paralisadas, um andar espiritual, e estão hoje vivendo num deserto. Mas eu tenho uma boa nova para você. Deus está chamando você nessa noite para voltar para o Senhor, para voltar para os caminhos. Deus quer te levar para o palácio, sentar na mesa do rei, comer junto com ele. Amém ou não amém, irmão? Quantos querem isso de verdade? Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é pé quebrado na Bíblia? Na Bíblia, pés quebrados simbolizam o nosso andar falho, o nosso andar imperfeito diante de Deus. Os pés imperfeitos impedem o Filho de Deus de andar no ritmo da igreja. A igreja tem um ritmo, e quem tem os pés falhos não anda no ritmo da igreja, está sempre deixado para trás, está sempre ficando para trás. Também os que estão assim, perdem-se facilmente o equilíbrio, e caem constantemente, caem espiritualmente dizendo, caem espiritualmente, caem da fé. Além de que tropeçam em pequenas e simples situações. Irmão, a pessoa que está assim, espiritualmente, qualquer coisa é motivo dela cair, qualquer coisa é motivo dela desviar, afastar, murmurar, reclamar, qualquer coisa. Olha para você ver, o que a Bíblia aponta para pés quebrados. E como se não bastasse, ainda são limitados, e não alcançam as distâncias, porque lhe falta vitalidade e vigor espiritual. Então o texto ainda diz que Mefibosete estava vivendo em Lodebar. Então já não bastava ele ter os pés coxo, ter um andar falho na presença de Deus, ele ainda foi viver aonde? Em Lodebar. Lodebar simboliza lugar seco. Lodebar significa lugar árido, lugar onde não se planta, nem se colhe nada, lugar de desolação, lugar de solidão, de tédio, lugar infrutífero e de toda esterilidade. Eu não entendo como tem pessoas que saem da presença de Deus e vão viver nesses lugares. Sinceramente, eu converso às vezes com irmãos que abandonaram a fé, e não entendo por que elas escolhem viver longe da palavra do Senhor, por que elas escolhem viver longe da comunhão dos santos, longe da mesa do Senhor. Mas a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo.
Essa é a questão. A pessoa caiu, pronto, agora ela vai para o deserto. Olha a nossa obrigação, olha o nosso papel, olha a nossa responsabilidade de interceder, de orar, de visitar. Nas células é mais fácil de perceber quem está assim, mais ou menos, quem está assim, com pouca fé, quem está assim, abatido, caído, essas coisas todas. E lá na célula nós podemos ser instrumentos de Deus para restaurar a vida dessas pessoas. É um lugar maravilhoso, tem poucas pessoas, dá para você observar, irmãos. Eu observo as pessoas. Observe, peça a Deus para te falar a respeito delas. O que está acontecendo com o coração delas? É responsabilidade sua. Ah, não, isso é responsabilidade do líder. Não, a responsabilidade do pastor, não, é nossa também, mas é sua também. Ajudar a pessoa. Se a pessoa falar alguma coisa assim, ah, eu estou desistindo, misericórdia, você tem que cair para o joelho na hora, orar ao Senhor, e conversar com a pessoa, visitá-la, telefoná-la, ir na casa dela, chamá-la para conversar. Porque é muito fácil eu ficar tomando conta só da minha vida, só da minha casa. É muito fácil. As pessoas querem muitas vezes só o seu emprego, o seu salário, o seu dinheiro, o seu carro, sua casa bonita, sua roupa bonita e suas viagens de férias de praia, mas não querem olhar para as pessoas. Olha como é que o rei Davi começou falando. Ele falou, alguém que eu ainda possa fazer o bem, que eu possa ser benevolente para ela. Nós precisamos ter um outro nível de compromisso no nosso coração, na nossa vida, porque se o rei fez isso, por que nós não fazemos? Ser filho do rei é muito bom, sentar na mesa do Senhor é muito bom, ter a garantia do céu me esperando é muito bom, mas nós temos que fazer alguma coisa. Alô, Deus está falando com você. Comigo Ele já falou, agora Ele está falando com você. Ele está falando com você. Nós precisamos fazer mais, ser instrumento do Senhor, porque tem muita gente lá no deserto. Tem muita gente lá no deserto. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ele estava vivendo em Lodebar. Então, Mefibosete, esse homem, ainda representa alguém com a autoimagem errada. No versículo 8, ele diz algo que me assustou. O rei, que representa Jesus, chamando ele para ele vir entrar para o palácio, e fala com ele: a partir de agora você vai comer na minha mesa, nunca mais você vai sair da minha presença. E ele pega, tem uma autoimagem errada, e ele fala assim: por que o senhor está fazendo isso com alguém que é igual a mim, que é um cão morto? Olha a visão que esse homem tinha de você. Tem muitas pessoas que têm essa imagem de si próprio. Um cão morto. Cão morto é o quê? É algo que não vale mais nada. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Quando o pecado toma conta da nossa vida, do nosso andar e do nosso viver, nós saímos debaixo do foco de Deus, e ao invés da pessoa se enxergar a imagem e a semelhança de Deus, ele passa o que, irmão? A se ver como um cão. Façamos o homem a nossa semelhança. Agora a pessoa, olha como é que um abismo vai puxando o outro. Começa com um caminhar errado diante de Deus, aí depois cai aonde? Vai para o deserto. E depois a sua imagem, você que é a imagem e semelhança de Deus, passa a se enxergar como o quê? Como um cão morto. Cão morto, sujo, desnutrido, abandonado, sem valor e cheirando mal. E eu queria que você parasse nessa noite e prestasse atenção em como está o seu caminhar diante do Senhor. Irmão, de verdade, pensa que você está comigo sozinho ou sozinha lá no gabinete, e eu fizer essa pergunta para você:
Como é que está o seu caminhar diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida espiritual? Está uma vida assim seca, árida, Lodebar? Como é que está seu andar diante do Senhor? É uma pergunta. Veja como está o seu caminhar diante do Senhor. Se você está coxo, se é algo obstruindo a sua jornada, se é uma ação ou um pensamento do presente, ou às vezes até um ressentimento mal resolvido do passado, um fato do passado que levou você a viver nesse lugar, Lodebar. Talvez até você esteja se sentindo como esse cão morto, porque foi isso que Mefibosete falou, diante do rei. Diante do rei. Se você ler o texto novamente, o rei nem deu bola para ele. Deve ter pensado assim, que bobagem que ele falou. Mas ele não respondeu. O rei não respondeu a isso, nem levou em consideração. Amém. Então eu tenho uma novidade para você. Hoje é noite de ceia, de lembrar que você tem uma aliança com o Rei dos Reis. Não é com o Rei Davi, é com o Rei Jesus. Amém, irmãos? E eu estou aqui como enviado de Deus para te convidar. Um convite. Se quiser, eu faço por escrito, para você sair de Lodebar, para você sair desse deserto, dessa vida, desse andar torto, e ser conduzido e conduzida ao seu verdadeiro destino. Amém, irmão? Qual é o seu destino? Seu destino é Jerusalém celestial. Seu destino é outro, é a glória, é a presença do Senhor. Amém? Porque não é nesse deserto que o Senhor tem para você. O que Ele tem é Jerusalém celestial, terra que mana leite e mel. Você foi chamado e chamada para ser príncipe e princesa de Jesus. Nós somos chamados para sentar à mesa do rei, no palácio, e desfrutar do melhor dessa terra, todos os dias da nossa vida. Não é de vez em quando, não é só hoje no dia da ceia. O Senhor nos chama todos os dias. É assim que Ele falou com Mefibosete: todos os dias você vai se assentar na minha mesa. Amém? Deus tem uma mesa preparada para você. Amém ou não amém, querido? Agora, tem uma condição. Eu lendo esse texto, eu falei, meu Deus, tem uma condição para essa situação ser mudada. Tem uma situação. No versículo 6 diz assim, que Mefibosete chegou e diz assim, vindo e se prostrando e reconhecendo a sua posição diante do rei. Mefibosete não chegou arrogante, altivo, cheio de, eu que sei. Não, ele chegou e se humilhou diante de Deus. Ele se prostrou. Como é que você chega diante do Senhor? Ele chegou como servo. Nós podemos chegar como filhos. Amém, irmãos? Mefibosete sabia que por si próprio ele não poderia mudar a situação, e a Bíblia diz que ele veio até Davi, o rei que representa Jesus, e prostrou-se e declarou-se servo. Eis aqui o teu servo. Nós precisamos falar isso com Jesus. Jesus, eu estou aqui para te servir, eu sou seu servo, eis-me aqui. Fala isso com o Senhor, envia a mim. Amém, querido? Então, irmãos, isso implica que precisamos reconhecer a nossa incapacidade de levantar sozinho, que é necessário ouvir o chamado do rei, obedecer e humilhar-se diante dele, e prostrando e declarando, eis aqui o teu servo. Sabe quem faz isso? Só vencedor. Vencedor chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, eis aqui o teu servo. Jesus fala assim, isso é vencedor, isso é mais do que vencedor. Amém, irmão? Quando reconhece o senhorio do Senhor. Quando você reconhece o senhorio do Senhor na sua vida? Minha vida é do Senhor, a vida pertence ao Senhor. Então, se você fizer isso, como Mefibosete fez, se prostrar diante de Jesus, o que é que você vai colher? A primeira coisa que Davi falou com ele é a mesma coisa que Jesus fala para você. Davi falou assim, não temas, aleluia, não temas,
Foi o que ele disse para ele, porque Jesus é o Senhor de aliança e de grande amor. Ele falou assim, às vezes Mefibosete chegou lá diante de Davi, é problema, o rei mandou me chamar, tem problema. Não, querido, Deus chama você, é para te abençoar. Amém, irmão, em nome de Jesus. Que mais? Qual outro benefício? Davi diz para ele assim, usarei de bondade com você. Por quê? Porque esse moço que vive lá em Lodebar, que caminha errado, por que que Jesus vai fazer isso com ele? Usar de bondade com ele? Porque tinha uma aliança. Davi fez uma aliança com o pai dele, Jonathan. E eu quero dizer, você também está debaixo dessa mesma aliança. Então Deus vai te usar de bondade com você, em todas as situações. Amém? Quem crê nisso dá um glória a Deus. O que mais? Davi disse para ele assim, restituirei o que é teu por direito. Meu Deus, Deus quer restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus quer te abençoar, te prosperar, abrir portas onde nem portas existem. Que bênção, um levantou a mão lá e vibrou. É isso aí, Deus vai abrir portas para você, em nome de Jesus Cristo. É isso que Ele faz. Que mais? Ele disse assim, você comerá, qual outro benefício? Você comerá para sempre na minha mesa. Isso fala de desfrutar dos benefícios da aliança do Senhor, porque somos filhos, e só filho, eu vou quebrar o galho das filhas, e as filhas sentam na mesa do Senhor. Amém? Só filho e filha sentam na mesa do Senhor. Amém, irmão? Aleluia. Quantos querem sentar na mesa, irmão? Irmão, eu não abro mão disso, de jeito nenhum. Eu acordo toda manhã já pensando nisso. Amém? E ele disse assim, finalmente, comerás para sempre da minha, não, já falei, da minha mesa. Amém? Então eu quero concluir com você algo tremendo. Eu estava pensando a respeito desse homem, né? Um nome tão assim estranho, né? Mefibosete. Aleluia. Mefibosete não era filho de Davi. Não era. Mas porque havia uma aliança entre ele e Jonatas, o rei Davi o honrou de forma extraordinária. Ele disse, todas as posses que eram do rei Saul, a partir de agora são seus. Todos os filhos e todos os servos daquele servo do rei Saul vão trabalhar a partir de agora para você e para o seu filho pequeno. Mas você não, você vai sentar na minha mesa todos os dias. Você vai desfrutar do palácio, você vai desfrutar de todos os benefícios. Ele fez isso, mas ele não era filho. Ele não era filho de Davi. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você somos filhos. Eu e você somos. Ele não era e desfrutou de tudo. E você? Nós somos filhos e temos sobre nós uma aliança infinitamente superior com o nosso Deus. Jonas e Davi tinham uma aliança, a que você tem é muito superior. Ela foi feita com o sangue de Jesus. Amém? Agora, eu estou quase finalizando. Ninguém fez assim, vou tentar de novo, peraí, vou tentar. Eu estou quase finalizando. Só os homens, que os homens eu não vi. Estou quase finalizando. Tinha homem fazendo assim. Ela não fez, só você, vou tentar, hein? Então, o que me impressionou, sabe o que? Porque Ziba deu o relatório. Tem o Mefibosete, mas ele é assim, 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 assado. Ele está lá em Lodebar, ele está com os pés quebrados, ele está vivendo no deserto, etc, etc. Sabe o que me impressionou? É que o rei Davi não chamou a Mefibosete para criticá-lo. Ele não criticou ele diante de todas aquelas situações. Não criticou ele por causa da vida no deserto, não criticou ele pelo seu andar trôpego, manco, inconstante. O rei Davi o chamou para voltar a desfrutar dos benefícios da graça, da bondade e da misericórdia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você por acaso está andando assim, vivendo no deserto, eu quero dizer uma coisa para você.
Deus chama você. E hoje eu quero dizer para você, Deus é representado aqui pela sua igreja, pelo Espírito Santo. Deus chama você não para te criticar, não para te humilhar, não para te ofender. Ele quer restaurar você com bondade, graça e misericórdia. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem uma aliança com a sua igreja. Deus tem uma aliança com a sua igreja. Você pode dizer amém? Então nessa noite, assim como Davi chamou Mefibosete no palácio, Deus também está chamando você. Amém? Você que caiu, que está andando mancando na fé, passando por um deserto, Deus está te chamando para você voltar e se assentar-se com Ele novamente na mesa. Amém ou não amém? O Senhor quer restaurar a sua vida. Você pode dizer amém? Deus quer restaurar o seu andar, o seu falar, e trazer você como filho e filha de volta ao palácio, na mesa do rei. Quantos desejam voltar ao palácio do rei? Desfrutar, amém. Agora, a mesa do rei se come o pão da vida, se bebe do cálice da salvação. Na mesa do rei, a renovação da aliança. Na mesa do rei, é o lugar onde se cobre os nossos pés, se cobre as nossas deformidades. Passamos a ser iguais, não há mais diferença. Lugar aonde nós somos curados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mesa do rei é assim. Quando ele te chama para sentar, as suas pernas entram para debaixo da mesa. Aquele que era o seu andar torto, fica agora coberto pela mesa. Você se torna igual a todos os filhos, a todos os outros que estão andando bem. A questão toda é: você vai voltar e vai sentar na mesa do rei? Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Amém.